Mais importante, eu acho, numa hora como essa, a gente dizer que o Brasil, ele tem um histórico. Nós vivemos muitos desafios, mas o Brasil tem um histórico. Tem um histórico de cumprimento de contratos, apesar de todas as divergências políticas do presidente Michel Temer, nós temos e tivemos no Brasil. O Brasil tem um histórico de cumprimento de contratos, e isso, para nós, é importante. Para quem quer empreender no Brasil, a certeza de cumprimento de contratos. Segundo, o Brasil passou momentos de tensionamento das suas instituições, e as instituições saíram mais fortes. Elas envergaram, mas não quebraram. E quando você passa por desafios intensos, é bom que a gente compreenda que esses testes tornaram as nossas instituições mais resilientes. Nós fortalecemos a nossa democracia. Não tem outro caminho que não seja a democracia. O Brasil tem a oportunidade, sim, de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, neste encontro, nessa semana do Brasil e Nova York, de fazer relações internacionais produtivas e de colocar o Brasil na posição que ele merece. O Brasil tem desafios neste momento. Acho que o maior desafio nosso é o desafio político. Como nós vamos ter estabilidade política, onde nós temos um ambiente ainda de tensionamento no nosso país, onde nós temos o Congresso que foi eleito numa eleição muito disputada, com um perfil diferente daquilo que nós tínhamos no Congresso em outras legislaturas. Lógico, fazendo análise de fora, que parlamentares farão análise muito melhor do que eu, mas nós temos hoje uma cristalização do posicionamento ideológico de diversos parlamentares. Não é mais aquela conversa e aquela negociação de prestígio de obras no seu estado, no seu município, na sua base, que resolve a questão política de alguns parlamentares, de posicionamento de alguns parlamentares. O grande desafio do governo do presidente Lula é estabilizar as relações com o Congresso Nacional, que é um ambiente de dificuldade. A gente sabe, se não tiver um ambiente de estabilidade política, as ações do governo ficam mais difíceis, como nós estamos vendo agora, neste momento. Então tem um desafio do presidente, que é ele mesmo, na minha avaliação, que tem que coordenar, por mais que o ministro ajudem, colaborem, mas é a presença do presidente da República para dar estabilidade a essas relações, para que a gente possa, nessa discussão que a gente está fazendo aqui, das grandes reformas e das oportunidades do Brasil, para que a gente possa, de fato, dar passos adiante. E o Brasil nunca teve uma situação tão vantajosa como nós temos neste momento, em termos de investimentos dos brasileiros, de empreendedores brasileiros, como boa parte de vocês, e em termos de investimentos internacional. A grande vantagem, a gente viu aqui o governador Wilson Lima falando do Amazonas, o potencial que nós temos, a riqueza que nós temos no Amazonas. Então a economia verde se tornou uma realidade no mundo, pela necessidade do mundo de reduzir emissões de gases do efeito estufa, pela necessidade de preservar os recursos naturais. A economia verde tornou uma grande oportunidade para as pessoas. Nós estamos fazendo, o Wilson diz, faz parte do Race to Zero. Boa parte dos governadores aqui faz parte do Race to Zero. Boa parte dos governadores elabora o seu programa de mudanças climáticas neste momento, elabora o seu plano de neutralidade de carbono. O Congresso acabou de aprovar a regra do mercado de carbono, que é fundamental para nós. O Congresso terá que avançar na regra da produção de energia eólica offshore, também fundamental para o nosso desenvolvimento. O Brasil pode produzir hidrogênio verde, porque tem a energia renovável para isso. Então nós temos capacidade efetiva da gente avançar em temas importantes. Então nunca se teve tanta oportunidade para o Brasil como nessa área da economia verde, da sustentabilidade. É esse um caminho, como além de fornecer alimentos,
né, que o Brasil já se consolidou e terá que crescer muito mais. No encontro de Londres foi debatido esse assunto, a necessidade e o planejamento da FAO, e nós temos então esse caminho, que é um caminho importante. Outra oportunidade que o Brasil tem é da infraestrutura. Nós não resolvemos o nosso problema de infraestrutura, então é um defeito nosso. Mas nós temos uma oportunidade agora, se tiver estabilidade econômica e política, de avançar muito com investimentos na parceria com o setor privado, o governo se organizando e tem que se organizar na área fiscal para fazer investimento. Então a oportunidade de infraestrutura está aí, colocada para nós de forma muito objetiva. Um estado como o estado do Espírito Santo, que é um pequeno estado em termos de população, mas é o estado que faz investimento de 10 bilhões, 12 bilhões de reais a cada 4 anos com recurso próprio. Então, quando você se organiza na área fiscal, você responde às necessidades da população. E o Brasil não pode ficar discutindo sempre a mesma coisa. Um Brasil desorganizado na área fiscal tem que se organizar na área fiscal. A votação do arcabouço fiscal é fundamental para nós, para a gente poder ter, de fato, uma organização na área fiscal. Porque também o Brasil não pode deixar de responder às necessidades da população, os anseios da população, e nós não vamos fazer isso só no debate político, nós vamos fazer isso com obras e com programas efetivos para a sociedade. Então, votar isso e ter um comportamento do governo nessa direção é fundamental. Nós temos lá no Espírito Santo, eu já apresentei isso em diversas oportunidades para vocês, mas temos no Espírito Santo o estado que chegou à nota máxima de gestão fiscal desde 2012. Quando o Ministério da Fazenda começou a dar nota aos estados, nota A, B, C e D, né? O governo do Espírito Santo, desde 2012, quando eu governava pela primeira vez, alcançou nota A, e a nota A de lá até agora. É uma cultura de gestão fiscal. Independente de posição de esquerda ou de direita, gestão fiscal é fundamental para a gente responder aos desafios da sociedade que nós estamos representando. Nós chegamos ao ponto lá, importante, de criarmos um fundo soberano com receita corrente líquida do petróleo, receita do mês a mês do petróleo. Né? Nós temos um fundo com 1 bi e 300 milhões de reais hoje, lançamos um FIP de 250 milhões de reais para atrair empresas de tecnologia, e vamos publicar agora um programa de compra de debêntures de empresas estratégicas para o estado do Espírito Santo. Só é possível fazermos isso porque a gente tem um histórico de gestão fiscal responsável. Então esse é um debate que o Congresso não pode abrir mão dele e o governo federal não pode se afastar dessa ação. Agora o Congresso discute reforma tributária, ela é fundamental. É lógico que nós, no governo, a gente tem preocupações, né? Preocupação com o desenvolvimento regional, porque o Brasil não tem uma política de desenvolvimento regional. Então os governos fazem desenvolvimento regional com incentivo, usando o ICMS, que é um tributo do governo estadual. Então a gente faz, a hora que você coloca o tributo no destino, você perde a capacidade de fazer a gestão dos incentivos, com relação ao desenvolvimento de cada região. Então temos preocupação com isso. Tem preocupação com relação à compensação de receitas, tem preocupações, mas votar a reforma tributária é também uma decisão importante para a população brasileira e para a gente poder empreender com menos burocracia necessária. Então, assim, temos ainda tarefas gigantescas, mas o que nós desejamos efetivamente é que esse país se organize para a gente poder fazer a maior reforma que a gente precisa fazer, que é a reforma social, com investimentos permanentes e estáveis na área da educação, com programas de inclusão social, que é fundamental. Um país rico como o nosso não pode viver e conviver com um ambiente de desigualdade social como nós temos no nosso país ainda. E só é possível com um Estado organizado, com estabilidade política e com capacidade de diálogo. Este é um caminho que pode, de fato, levar o sucesso do nosso país, e nós apostamos muito que a gente vai seguir e perseguir esse caminho. Muito obrigado a todos vocês.